meus queridos alunos. Então vamos aí para o nosso terceiro vídeo de hoje, desse feriadão Corpus Christi, quinta-feira, 11/6/2020. O vídeo agora vai ser de ciências. E em ciências eu também vou abrir um novo capítulo com vocês, que é o capítulo 3, como produzir e conservar alimentos, tá? Então, nós vamos abrir esse capítulo aqui, ok? No capítulo passado, a gente falou um pouquinho dos micro-organismos, falando como eles podem ser benéficos para a nossa saúde e como também eles podem trazer prejuízos para a nossa saúde. Um dos pontos positivos é que eles também nos ajudam na nossa alimentação. E esse capítulo 3 agora, a gente vai falar um pouquinho de como que os produtos que nós consumimos na nossa alimentação, eles podem ser fabricados artesanalmente e industrialmente, tá bom? Então, nós vamos fazer agora um passeio através desse mundo dos alimentos aí, do alimento, como ele é produzido, até chegar à nossa casa, tá bom? Página 62. Como produzir e conservar alimentos. Os alimentos são muito variados e as maneiras de produzi-los também diferem muito de uma para outra. Depois de produzido, os alimentos ainda podem passar por vários processos até que eles cheguem à nossa mesa. Na página 63, vem falando para a gente o seguinte: pense em um lanche feito com pão, manteiga e queijo. Como cada um desses alimentos foi produzido? O que acontece entre as fazendas e a chegada desses alimentos na sua casa? Depois de produzido, os alimentos muitas vezes demoram a ser consumidos. O que impede que eles estraguem antes que alguém os consuma? Em sua casa, alguns alimentos são guardados por dias, semanas e até meses. O que deve ser feito para que eles mantenham um valor nutricional? É sobre a produção e a conservação de alimentos que você vai estudar neste capítulo. Então, na página 63, vocês vão grifar para mim o segundo parágrafo, depois de produzidos até capítulo. Nós vamos grifar os dois últimos parágrafos, que é o que nós vamos estudar neste capítulo. A produção e a conservação dos alimentos. Nós vamos primeiro falar da produção, tá bom? Então, vamos lá para a página 64. Alimentos e ingredientes. Tente se lembrar do que você consumiu em uma das refeições do dia de ontem. Pode ser o café da manhã, um lanche ou o almoço. Quais alimentos fizeram parte dessa refeição? Quais são os ingredientes utilizados no preparo desses alimentos? De onde vem cada ingrediente e como ele é produzido? Como esses alimentos chegam até as nossas mesas? Quando a gente está comendo, a gente não pensa em nenhuma dessas perguntas, né? Ao menos sequer a gente pensa como que a mamãe preparou aquilo ali pra gente. A gente só vê o resultado final, que é o alimento pronto, já cozido, já preparado, no ponto da gente alimentar. Cada alimento possui um processo de produção, que pode ser mais simples, como por exemplo o cultivo de frutas, como as laranjas, ou bem complexos, como a fabricação do pão, utilizando-se farinha de trigo, manteiga, leite, fermento e sal. Isso aqui foi a resposta da nossa última live na terça-feira, né? Como que o fermento em pó, ele agia na massa ali, né? Aí muitos me deram as respostas muito valiosas, né? Como a gente viu que foi o processo da fermentação, né? Que os fungos que estão ali fazem na massa. Então, isso é um processo complexo, né? No caso do pão, cada ingrediente tem o próprio processo de produção, envolvendo plantações de trigo, criação das vacas para a produção do leite e manteiga e extração do sal marinho, por exemplo. Então, na página 64, nós vamos grifar o segundo parágrafo todo, que está falando que a nossa alimentação,
ela pode passar, os alimentos que a gente consome, a nossa alimentação, pode passar por processos simples e também complexos. Dei o exemplo aí, por exemplo, por ser simples, o cultivo das frutas, e deu um exemplo de complexo, a fabricação do pão, tá? Porque envolve outras coisas na fabricação do pão. Não é simplesmente só a plantação do trigo. Tem outras coisas envolvidas também, por isso que se torna um processo mais complexo, tá? Nós temos uma imagem aqui de um belíssimo café da manhã, que podem ser servidos alimentos com diferentes processos de produção. Um café da manhã muito rico. Alguns alimentos precisam de muitos ingredientes para serem produzidos, como é o caso dos pães e dos bolos. Já outros alimentos são produzidos com poucos ou apenas um ingrediente, como é o suco de laranja natural, sem adição de açúcar, ou o ovo cozido. Então, ovo cozido, suco de laranja natural, sem adição de açúcar, processo simples. Ah, mas eu quis comer um bolo no café da manhã. Aí esse bolo ele já se torna um procedimento mais complexo, porque envolve vários procedimentos até que o bolo fique pronto. Tá certo? De maneira geral, os processos de produção de alimentos podem ser classificados em artesanal e industrial. Você vai conhecê-los a seguir. Então, nós vamos grifar esses dois últimos parágrafos da página 64, que aqui está falando pra gente, novamente, que a nossa alimentação, ela pode ter alimentos simples, de produção simples a produção complexa. E que eles também podem ser artesanais ou industriais. E nós vamos ver isso agora na página 65. Produção artesanal de alimentos. A produção artesanal de alimentos é um processo tradicional e antigo. Poucas pessoas participam desse processo, pois cada trabalhador se envolve em mais de uma etapa da produção. O trabalho é mais lento do que seria nas indústrias e a quantidade de alimento produzido também é menor do que a industrial. Então, o primeiro parágrafo nós vamos grifar ele todo, da página 65, porque aqui está falando que o trabalhador do processo da produção artesanal, ele pode participar de vários processos dessa produção e que também é uma produção mais lenta. Então essa já é uma característica, tá? Ou melhor, duas, né? Que além de ser um processo lento, o trabalhador participa de várias etapas desse processo. No passado, a produção artesanal era mais comum, mas atualmente é mais difícil encontrar alimentos artesanais. Esse tipo de alimento pode ser mais facilmente encontrado em cidades pequenas ou em regiões rurais, como pequenos sítios ou fazendas, ou em mercados específicos das grandes cidades. Nos últimos tempos, esse tipo de alimento tem sido mais valorizado e pode ter um custo mais elevado do que os industrializados, pois eles são produzidos em menores quantidades e precisam de mais tempo de produção. Então, no segundo parágrafo, nós vamos grifar lá na metade do último parágrafo, nos últimos tempos até produção. Esses alimentos aqui que eu estou citando, pode ser aquelas geleias maravilhosas que a gente encontra feitas artesanalmente, aqueles doces maravilhosos, né, que também são feitos artesanalmente, tá? Tem uma imagem aqui na página 65 do doce de leite e as compotas de frutas que são comumente produzidas de forma artesanal. Uma característica dos produtos alimentícios artesanais é que eles não são exatamente iguais. Preparados em dias diferentes, o doce de leite artesanal, por exemplo, pode ficar um pouco mais ou menos açúcar, mais escuro ou mais claro. De um ano para outro, também podem aparecer diferenças nos alimentos, pois a cada vez que eles são produzidos, alguns detalhes da produção podem não ser iguais aos anteriores. Então, essa também é uma característica do produto artesanal. Eu fiz a geleia hoje, fiz uma geleia de framboesa, fiz hoje.
Amanhã eu vou fazer de novo. Pode ser que a geleia de amanhã não fique igual a de hoje, mas a receita foi a mesma pessoa que fez, mas pode dar diferença, tá? Então o produto artesanal, ele tem essa característica, essa peculiaridade. Por quê? Hoje eu fiz, as condições climáticas pode ter ajudado, o calor da minha mão pode ter ajudado, o fogo eu deixei ele um pouquinho mais ou um pouquinho menos. São pequenos detalhes que vão resultar na qualidade final do produto. Mas lembrando que vai ser excelente. Porém, pode ficar um pouco mais escuro, um pouco mais claro, um pouco mais doce, um pouco menos doce. Então, é isso que vai diferenciar. São esses pequenos detalhes, tá? Então, na página 65, nós vamos grifar as duas primeiras linhas após a figura, de uma característica até não exatamente iguais, tá? Na página 66, vem mostrando pra gente um quadro com as características gerais da produção artesanal de alimentos. A produção é feita em pequenas propriedades, poucas pessoas participam da produção, cada pessoa tem mais de uma função no processo. Os alimentos produzidos apresentam pequenas diferenças entre si, que foi o que eu acabei de citar lá, né? Mais claro, mais escuro, mais doce, menos doce. O processo de produção causa menos danos ao ambiente do que a produção industrial, e esse também é de fundamental importância, né? Preservação aí do meio ambiente. Aqui nós temos 3 imagens da fabricação de bombom. Olha que delícia, né? Bombom é maravilhoso, bombons caseiros. Então, aqui na primeira etapa, ela derreteu o chocolate. Na segunda etapa, ela já está enrolando aqui. E na terceira etapa, ela já está deixando o bombom aqui para passar aquela cobertura de chocolate. Apenas uma pessoa fez o processo todo. Então, quando eu falo que um trabalhador ele pode participar de várias etapas no processo, o exemplo do bombom cai perfeitamente. Apenas uma pessoa fez o processo todo do bombom. Olha que interessante. Produção artesanal de bombom. Uma mesma pessoa pode fazer todos os processos de transformação do chocolate e demais ingredientes em bombom. Na figura anterior, os bombons são produzidos de maneira artesanal. Outro exemplo de alimento que pode ser produzido de forma artesanal é o queijo. A produção artesanal do queijo é uma atividade tradicional em algumas regiões do Brasil. E em algumas delas já ocorre há mais de 200 anos. Vem do passado a sabedoria de modificar o leite e transformá-lo, por exemplo, no queijo canastra, famoso por seu sabor. Então, na página 66, nós vamos grifar o último parágrafo todo, porque falou da produção do bombom, que é artesanal, e de um outro produto que a gente vai ver agora, o seu processo artesanal, que é o queijo. A gente sabe que em Minas Gerais, ela é famosa por seu circuito dos queijos também. O queijo do Cerro, o queijo canastra, são queijos premiados. E como eu acabei de ler aqui para vocês, tem mais de 200 anos que eles transformam, né, que modificam o leite em queijo, transformam o leite em queijo. Então isso é um processo muito artesanal. Um lugar onde a gente pode se deliciar e encontrar diversos tipos de queijo é o Mercado Central. Então, antes de eu poder fazer esse vídeo aqui para vocês hoje, eu até estava assistindo um vídeo, não assisti tudo, mas um vídeo que fala sobre os tipos de queijo em Minas Gerais e lá no Mercado Central. É muito rico a qualidade de queijos que tem lá, tá? Então, quem ainda não foi ao Mercado Central, o dia que for, dá uma passadinha lá pela parte dos queijos, que vai ficar assim impressionado com a qualidade e a quantidade de queijos produzidos aqui em Minas, tá bom? Na página 67, nós vamos falar um pouquinho dessa produção do queijo, que também é artesanal. O queijo canastra é um alimento artesanal de Minas Gerais. Tem uma imagem linda do queijo canastra lá no começo da página 67. A produção de queijo pode começar em uma pequena fazenda que possui vacas produtoras de leite. O leite é ordenhado das vacas e levado em baldes para a queijaria, no local da fazenda próprio para a fabricação dos queijos. Atualmente, muitas fazendas utilizam máquina para ordenha, mas
mas já foi muito comum as pessoas fazerem a ordenha manual. O que é ordenhar? É tirar o leite da vaca, tá? Hoje em dia, eles têm uma máquina para fazer essa ordenha, mas no passado era feito manualmente, tinha as pessoas que já faziam a ordenha. E essa pessoa que às vezes ordenhava a vaca, ela também já levava o queijo, já levava o queijo para o preparo do coalho, né? Depois a massa ficava pronta, ela mesma amassava ali naquele pano branco, tirando todo aquele líquido que estava ali naquela massa, para depois enformar, né? E transformar ela ali em queijo, começar realmente o processo do queijo. Então, às vezes, o mesmo trabalhador que ordenhava ali a vaca, ele também participava do processo da formação do queijo, tá? Aqui abaixo a gente tem uma imagem de uma vaca e um bezerro. As vacas produzem leite para os seus bezerros. Nas fazendas, parte desse leite é ordenhado para servir os interesses das pessoas, por exemplo, a produção de queijo. Na queijaria, o leite é misturado a um produto chamado coalho, que faz com que ele coagule, isto é, fique coalhado. O leite também recebe o pingo, um material que tem origem no leite coagulado da produção anterior e que dá ao queijo o sabor característico de cada região. O leite coagulado é espremido com as mãos em panos, retendo a parte sólida e deixando escorrer a parte líquida, que foi o que eu expliquei para vocês. Depois que se reúne em quantidade suficiente de material sólido, ele é colocado em formas arredondadas. O material é apertado com as mãos para soltar mais líquido. Quando está no ponto correto, o queijo é coberto com sal grosso. Depois de algumas horas, o queijo é retirado da forma e colocado em uma prateleira. Depois de 2 ou 3 semanas, o queijo está pronto. Então, nessa página aqui, a gente não vai grifar nada, porque aqui está mostrando pra gente o passo a passo da produção do queijo artesanal, tá bom? Na página 68, vem ilustrando pra gente esse passo a passo. Olha o cuidado que o livro teve de mostrar aquilo tudo que eu li agora em desenhos para vocês, para ficar mais fácil o entendimento, tá? Nesse exemplo da produção artesanal de queijo, poucas pessoas participam de todo o processo. Por exemplo, o ordenhador que retira o leite da vaca pode ser a mesma pessoa que vai fazer os outros procedimentos. Também pode participar outras poucas pessoas e normalmente fazendo mais de uma etapa do trabalho. A produção artesanal em pequenas propriedades geralmente causa menos danos ambientais do que a produção em grandes propriedades de produção industrial. Assim, a produção artesanal ajuda a proteger o meio ambiente. Essa forma de preparo dos alimentos habitualmente é passada de geração para geração, fazendo a parte da tradição das famílias, e é muito importante para a cultura de uma região ou de um grupo de pessoas. Além disso, os trabalhadores muitas vezes são os donos das terras. Então, nós vamos grifar na página 68 o último parágrafo todo. O parágrafo está falando para a gente que a produção artesanal ela vai causar menos danos ao meio ambiente, tá? Que é uma produção passada de geração para geração, né? O pai ensinou o filho vai ensinar para os seus filhos, e geralmente esses produtores artesanais, eles são os donos da terra. Tá bom? Então, nesse parágrafo aqui, nesse final, na página 68, está explicando isso pra gente. O que vocês vão fazer para mim de atividade? Vocês vão fazer a atividade que está na página 70 e 71, o antes de seguir, tá? Que é sobre produtos artesanais, ok? Isso, então, eu inicio o nosso 3º capítulo em Ciências, falando sobre como produzir e conservar alimentos. Façam os exercícios e até a próxima.